Bom, gente, nessa segunda parte da aula, vamos falar especificamente sobre as galáxias de núcleo ativo. São uma família de galáxias muito importante pelo seu aspecto evolutivo e pelo que elas falam, pelo que elas contam a respeito da estrutura das suas regiões centrais. Vamos começar com as luminosidades. Vamos tomar, por exemplo, as galáxias elípticas, que são aquelas que as luminosidades variam mais. A gente falou que as galáxias espirais como a nossa não variam tanto assim. Quanto às elípticas, elas podem ser extremamente luminosas, como as elípticas gigantes, que têm, vejam só, da ordem de 10 a 12 luminosidades solares, portanto, algumas centenas de vezes mais do que a nossa. Ou podem ser muito fraquinhas, pode ter luminosidade de 10 a 6, 10 a 7 luminosidades solares. Ora, se a gente for pegar 40% das galáxias luminosas, aquelas que têm mais de 10 a 10 luminosidades solares, mais do que a Via Láctea, 40% delas não são normais em termos da luz do que emitem. O que significa não ser normal? Bom, essas são as chamadas galáxias ativas ou galáxias de núcleo ativo. Elas diferem das galáxias normais, primeiro porque são extremamente luminosas e também pelo tipo da radiação emitida. Por quê? O que tem essa radiação de diferente? Simples, já vou me adiantar. Não é uma radiação de corpo negro. A radiação não pode ser ajustada por uma curva de corpo negro. Aí já acende a luz amarela, né? Se não pode ser ajustada por uma curva de corpo negro, significa que não se trata de energia produzida em estrelas por fusão nuclear. Vamos ver qual é a natureza desses objetos e o que eles nos contam a respeito das galáxias de modo geral e de sua evolução. Bom, as galáxias normais, como eu falei para vocês, têm curvas de corpo negro. Elas são ajustadas à luminosidade em termos do comprimento de onda, da frequência. São curvas de corpo negro. Isso aqui é uma curva de corpo negro em termos de frequência crescente, né? Uma curva de corpo negro bem comportada. Ora, mas se a gente for comparar essa curva com a curva de uma galáxia ativa, é completamente diferente. Ela tem picos frequentemente duplos e que estão um na faixa do rádio ou infravermelho distante e outro lá nas altas energias, entre ultravioleta e raios X. Ou seja, não é uma curva de corpo negro. Portanto, são objetos cuja luminosidade tem uma origem diferente. Elas emitem o que se chama de radiação não estelar e a luminosidade não é consistente com aquela esperada por um conjunto de estrelas que produza a luminosidade medida nesses objetos. Elas foram descobertas na primeira metade do século XX, na verdade as descobertas mais importantes foram nos anos 40, e a partir daí têm sido estudadas intensivamente. Alguns tipos de objetos têm outra característica ainda, são as chamadas galáxias com episódios violentos e intensos de formação estelar, como normalmente aparece na literatura em inglês, galáxias starburst. Starburst no sentido de que elas sofreram bursts de formação estelar, surtos de formação estelar, normalmente desencadeados por interação com galáxias vizinhas, ou seja, a presença de uma galáxia vizinha produz forças de maré, aí, ondas de pressão, de compressão do meio interestelar, que provocam surtos de formação estelar, starbursts. Eu não quero falar especificamente das starbursts. As starbursts, como eu falei para vocês, são simplesmente um aspecto dinâmico. Eu quero focar nas galáxias de núcleo ativo, ou seja, galáxias cuja atividade energética ocorre nas vizinhanças do núcleo galáctico. Existem três tipos fundamentais de galáxias de núcleo ativo, as chamadas galáxias Seyfert ou galáxias de Seyfert, nome da pessoa que descobriu, um astrônomo americano chamado Carl Seyfert, que descobriu esses objetos nos anos 1940, as radiogaláxias e os quasares. O nome quasar é bem conhecido. Enfim, esses três tipos de objetos aqui consistem no que se chamam de galáxias de núcleo ativo. Vamos começar com as galáxias Seyfert. Qual é a característica mais marcante delas? Está ilustrado aqui nessas fotos. Elas são extremamente brilhantes, mas muito brilhantes. Quem já observou galáxias com um telescópio, pode ser um telescópio pequeno, não importa, sabe que elas parecem manchinhas difusas. Em algumas delas dá para ver a estrutura, os braços espirais, outras não dá para ver, elas podem estar de perfil ou serem elípticas, são sempre manchinhas difusas. Ora, as Seyfert são completamente diferentes.
no sentido de que o seu núcleo, a região nuclear da galáxia, é extremamente brilhante. A impressão que se dá é que a gente está vendo uma estrela da nossa galáxia aqui perto, na linha divisada, bem superposta com o bojo daquela galáxia que a gente está vendo. Mas não, o bojo é a região central da galáxia que é extremamente luminoso. Ela se divide em dois tipos fundamentais, a Seyfert tipo 1 e tipo 2. A Seyfert tipo 1, quando essa distinção é espectroscópica. A Seyfert tipo 1 tem linhas de emissão estreitas e largas superpostas da região central, enquanto que a Seyfert tipo 2 apenas linhas estreitas. Isso aí, logo que elas foram descobertas, logo que começou a se fazer espectro delas, essa diferença saltou aos olhos e já vamos ver qual é a origem dessa diferença. O núcleo desses objetos é extremamente brilhante. Tipicamente, o núcleo de uma Seyfert é 10.000 vezes mais brilhante do que a nossa própria galáxia, do que a região central, não apenas o núcleo, como eu escrevi aqui, o núcleo bojo da nossa própria galáxia. Na verdade, o núcleo de uma Seyfert é 10 vezes mais luminoso do que a nossa galáxia inteira, tipicamente. Aqui tem uma bela foto, uma foto do telescópio espacial, que mostra uma galáxia Seyfert, dá para ver a estrutura espiral, dá para ver os braços aqui, regiões de formação estelar, e o núcleo extremamente luminoso, como se tivesse realmente uma estrela brilhando lá, uma estrela gigante brilhando lá no centro do núcleo. Mais ainda, o núcleo emite uma grande quantidade de radiação em todas as faixas de frequências, do infravermelho até os raios-x, sendo que 75% da radiação está no raio-x, o que indica que uma grande quantidade da energia emitida foi reabsorvida em regiões próximas, depois reemitida, reprocessada em comprimentos de onda maiores, né, mais para o visível e infravermelho. Mas certamente a grande quantidade de energia da região central indica de cara a presença de um fenômeno energético, de uma fonte de energia muito particular e muito, muito intensa, muito ativa, que está funcionando lá na região central. E mais ainda, não é um conjunto de estrelas, já que a radiação não pode ser ajustada por um corpo negro. Outro fator bastante importante, fator observacional muito importante, a luminosidade das galáxias Seyfert varia muito rápido, mas muito rápido mesmo, o que indica que a fonte de emissão de energia não pode ser muito grande. Vou mostrar aqui a curva de luz de uma galáxia Seyfert. Notem, isso aqui é a curva de luz em torno dos anos de 1970 até o final do século XX, ou seja, mais ou menos 30 anos aqui, um pouco mais de 25 está aqui, uns 28, 29 anos aqui. Notem, isso aqui é uma intensidade relativa de radiação, isso aqui é linear, não é logarítmico, o eixo Y. Notem o quanto varia. Aqui, ó, 1979 para 1981, 2 anos, a intensidade de radiação dessa galáxia aqui multiplicou por um fator 6, 7 mais ou menos. O que indica isso? Se uma variação tão grande acontece num intervalo de tempo tão pequeno, significa que a região que está emitindo a radiação não é grande, tem que ter poucos anos-luz de tamanho, de dimensão. Senão a variação não viajaria ao longo da região para a gente notar tal variação. Então esse é outro ponto importante, essa é outra informação importante. A região emissora da luminosidade, ela é pequena, deve ter poucos anos-luz de dimensão. Esse é um outro fator importante. E as radiogaláxias? As radiogaláxias, estava falando das galáxias Seyfert, agora as radiogaláxias. Aqui tem uma radiogaláxia em particular, já vou colocar a informação toda aqui, a radiogaláxia Centaurus A, ela é uma galáxia lenticular, ou seja, ela tem um plano do disco, está aqui, dá para ver a poeira do plano do disco, não tem braços, tem um bojo grande. E qual é a característica dessas galáxias? Elas têm uma intensa emissão na faixa das ondas de rádio. Grandes lóbulos de emissão. Isso aqui é a foto da galáxia no visível. Vamos comparar agora com o que se vê na faixa das ondas de rádio. Então, aqui são duas imagens superpostas, a imagem na luz visível aqui, superposta com a imagem de rádio. Então dá para ver aqui jatos, lóbulos de emissão que são perpendiculares, na verdade é isso, perpendiculares ao plano do disco. Na imagem dá para ver o plano do disco
delineado pelo disco de poeira, e lóbulos de emissão, se não perpendiculares, quase perpendiculares. Os lóbulos são perpendiculares ao plano da galáxia, aqui tem um efeito de perspectiva na imagem. Mas o que salta a atenção aqui, o que salta aos olhos, é a extensão dos lóbulos de emissão de rádio. Eles são muito maiores do que o disco da própria galáxia, e a luminosidade, a energia na forma de ondas de rádio é muito grande. É muito grande, e essa energia está não no disco da galáxia, e sim nos lóbulos de emissão. Aqui dá para ver ainda uma outra ampliação da imagem anterior, onde se pode ver aqui a região bem central, imagiado agora na faixa, note aqui em vermelho, na faixa dos raios X. Então, outra informação importante, as radiogaláxias têm intensos jatos de raio-x perpendiculares ao plano do disco da galáxia e que são, em última análise, os responsáveis pela energia emitida, que depois vai ser reprocessada para a faixa das ondas de rádio. Mas a imagem do raio-x indica uma fonte de emissão de ultra alta energia aqui no miolo, na região central da galáxia. Isso aqui é uma emissão em raio-x. Note que não se vê nada aqui, nessa faixa de frequência não se vê o disco de poeira, né? A gente vê especificamente o jato de raio-x de alta energia. Aqui tem outra emissão interessante, mostrando a radiogaláxia Cygnus A. Notem aqui as dimensões envolvidas. A galáxia propriamente dita é essa manchinha aqui, que está ampliada aqui, ó. Esse quadradinho aqui está ampliado aqui em cima. A galáxia está aqui, e olha o tamanho dos lóbulos de emissão de rádio muito longe e distantes da galáxia. Ou seja, a região emissora de luz é essa coisinha pequenininha aqui. Reparem, comparem com o tamanho dos lóbulos de emissão de rádio. Esses lóbulos podem emitir uma quantidade muito grande de energia aqui para essa galáxia em particular, a galáxia Cygnus A. A quantidade de energia no jato, né, nos lóbulos de rádio, é da ordem de 10 a 35 watts, o que dá 250 milhões de luminosidades solares apenas na faixa das ondas de rádio. Então, radiogaláxias também são um bicho muito estranho. Vejam, a gente falou em galáxia Seyfert, a gente falou em radiogaláxias. Os jatos podem ser muito grandes. No caso das radiogaláxias, os jatos podem ter 1 megaparsec, são 3 milhões de anos-luz, de extensão. São muito, muito extensos. É claro que, dependendo do ângulo de visão, a gente pode ou não ver os tais lóbulos, né? A gente pode imaginar um observador vendo daqui, então ele vê 2 lóbulos, né? Vê uma radiogaláxia, portanto, mas se o observador estiver olhando de uma linha divisada alinhado com o próprio jato, com o próprio lóbulo, ele está vendo apenas um jato de rádio muito grande e não está vendo lóbulos, obviamente. Isso aí é uma questão de linha divisada. Já adiantando, quando a gente vê esses objetos diretamente pelo eixo de emissão do feixe de radiação, é o que se chama de um blazar, um objeto tipo BL-LAC. São objetos altamente energéticos, onde domina a radiação X e gama. Daqui a pouquinho, quando eu falar do modelo unificado, a gente vai ver que muitos do que a gente chama de objetos diferentes simplesmente se deve ao fato da gente estar vendo o tipo de objeto, objetos da mesma natureza, observados por ângulos diferentes, linhas de visada diferentes. Um outro exemplo interessante de radiogaláxia, a galáxia elíptica gigante M87. Ela é muito, muito grande, é uma elíptica gigante, portanto, e quando a gente vê a região central, nota que aqui é uma foto de um telescópio comum, não se vê nada, nenhum detalhe, mas se vê apenas a região central, vê que tem um jato, tem uma emissão aqui bem particular. E se a gente for imaginar isso aqui é uma foto no infravermelho, vai ver que o jato é bem colimado, bem alinhado. Esse jato aí provavelmente indica aí a orientação do disco, que esses objetos todos têm um disco lá no miolo, já vou falar da natureza do núcleo ativo,
um disco e depois um jato perpendicular ao disco. E finalmente os quasares. Da onde vem o nome quasar? O nome vem da contração dessas duas palavras em inglês, quasi com i, o quasi do latim, quasi stellar objects, objetos quase estelares, daí o nome quasar. Por que quase estelar? Porque visto a olho nu ou visto com um pequeno telescópio, o que você vê é uma estrela, parece uma estrela. Assim que eles foram descobertos, estrelas, porém na hora que vai fazer obter um espectro, vê que o espectro não tem nada a ver com um espectro estelar. É claro, à medida que a técnica observacional foi evoluindo, viu-se que esses objetos não são estrelas, eles têm jatos, têm estruturas aqui no seu entorno. Isso aqui tem um jato característico. Mas são objetos de natureza bem distinta, mas são muito parecidos com estrelas, ao menos nas suas imagens com pouco tempo de exposição. Por isso, objetos quase estelares, quasares. Aqui tem o típico espectro de quasar. Aqui embaixo dá para ver as linhas de comparação, né? São linhas de uma lâmpada de linhas, de hélio, de argônio, simplesmente para fazer uma calibração de comprimento de onda. Aqui dá para ver, por exemplo, aqui as linhas da série de Balmer, H-beta, H-gama, H-delta. Ora, quando a gente foi procurar nesse objeto aqui, nota que aqui está a faixa visível, aqui está 600 nanômetros, aqui está 400, quando a gente foi procurar essas mesmas linhas aqui, H-beta, gama e delta, no quasar, eles estão muito longe, muito deslocados para o vermelho. Então tem um enorme desvio para o vermelho. Esse desvio era tão grande que assim que esses objetos foram descobertos, foi muito difícil identificar as linhas, porque os astrônomos não se davam conta de que as linhas estavam tão desviadas assim para o vermelho. Isso significa, obviamente, que eles estão tipicamente a distâncias muito grandes. Normalmente, os quasares estão a distâncias muito grandes. Aí já acende uma outra luz amarela. Como assim a distâncias muito grandes? Quer dizer que a gente mora em alguma região particular do objeto, em alguma região particular do universo em que não existem quasares? Não é bem isso, né? O fato de a gente encontrar quasares apenas a grandes distâncias significa que a gente está vendo um estágio mais antigo de evolução do universo. Isso significa que quasares aconteciam com mais frequência a um tempo muito remoto. No universo local, ou seja, na visão atual que a gente tem do universo, aqui do entorno da Via Láctea, não existem quasares. A gente só enxerga quasares quando enxerga o universo mais distante, portanto, o universo mais remoto. Outra característica interessante para a gente guardar, porque tem a ver com o estágio evolutivo, com o que esses objetos nos dizem em torno da evolução das galáxias. Aqui tem um objeto bem interessante, apontado aqui pela flechinha, esse objeto que está marcado em vermelho. Esse quasar, ele tem idade estimada de 770 milhões de anos após o Big Bang, ou seja, quando esse bicho aqui, a luz que a gente, deixa eu refrasear, a luz que a gente está recebendo dele agora foi emitida quando o universo tinha 770 milhões de anos apenas. É um objeto extremamente remoto. A luz viajou 12,9 bilhões de anos para chegar até nós. Atenção, isso não quer dizer que o objeto está a 12,9 bilhões de anos-luz de distância. Muito cuidado aqui. Aqui tem não é uma pegadinha, mas tem um detalhe técnico importante. Um objeto cuja luz viajou por 12,9 bilhões de anos para chegar até nós não está a 12,9 bilhões de anos-luz de distância. Por quê? Por causa da distância comóvel, ou seja, desde que essa luz foi emitida, o universo se expandiu. Isso significa que esse objeto está, na verdade, a cerca de 28 e alguma coisa, 28,6, 28,7 bilhões de anos de distância de nós. Muito cuidado com isso. Isso é um erro bem comum que a gente encontra com frequência em textos de divulgação, dizendo que como o universo tem 13,8 bilhões de anos, então o raio do universo observável, ou seja, a maior distância que a gente consegue observar a partir daqui, é
13,8 bilhões de anos-luz. Isso não é verdade, isso é falso. Isso é falso porque desde que a luz desses objetos remotos foi emitida, o universo já se expandiu. Portanto, a conta que deve fazer não é essa, a gente deve fazer a conta da distância comóvel. Apenas como curiosidade, o raio do universo observável, ou seja, o limite de distância cuja luz já chegou até nós, lá desde a origem do universo, é de 46,2 bilhões de anos-luz. Esse é o raio do universo observável, obviamente centrado em nós. Aqui está uma imagem do quasar 3C273, é um dos mais próximos de nós, ou acho que é o mais próximo. Dá para ver aqui vários detalhes, um jato relativístico produzido pelo objeto central, que é um buraco negro, a gente já vai chegar lá. Se a gente for fazer essa imagem, aqui tem a imagem no visível, dá para ver o jato aqui no visível, e aqui está em raios X. Dá para ver que o jato ele é altamente energético, ele não é contínuo, ele ocorre em bursts, né, em picos, e os picos, isso aqui são fótons viajando, fótons de raio-x, né, viajando com altíssima velocidade, emitidos pelo buraco negro que está aqui no centro desse objeto. Aqui tem um outro quasar 3C175, dá para ver então uma composição, isso aqui é uma imagem na faixa das ondas de rádio, dá para ver lóbulos muito intensos, similares aos lóbulos das radiogaláxias, e aqui no centro o quasar, ou seja, o objeto que emitiu esses lóbulos de rádio. Portanto, esses bichos são todos meio parecidos, quasares, radiogaláxias, galáxias Seyfert, é tudo mais ou menos parecido. E tudo leva a crer que aqui a gente está vendo uma sequência evolutiva. Quasar vira galáxia ativa, seja ela Seyfert ou radiogaláxia, e depois vira galáxia normal. Isso é o que se acredita. Mas como assim? Dessa forma. Imagine aqui a origem do universo, protogaláxias ainda irregulares se fundindo. Ora, fusão de galáxia deve dar origem aos buracos negros supermassivos, aos buracos negros centrais, como aquele que existe no centro da nossa galáxia. Eu falei isso na aula passada. Ora, uma vez que isso aconteça, essas ainda protogaláxias, mas já com buracos negros, vão se fundindo, forma-se um buraco negro supermassivo, e o que a gente pode ter daqui? Se a gente tiver mais buracos negros supermassivos se formando, vai se formar uma estrutura que vai dar origem aqui a finalmente a uma radiogaláxia e uma galáxia elíptica com um buraco negro central. Ou, por um caso em que a gente tem aqui um merge pequeno, um momento angular aqui que se conserve, a gente vai ter uma galáxia Seyfert, uma galáxia de núcleo ativo, que vai evoluir para uma galáxia normal. Como que se dá essa evolução? Ora, já vou contar o capítulo seguinte da novela. O que se supõe que sejam galáxias Seyfert são galáxias com um buraco negro central que está acretando uma grande quantidade de matéria. Essa matéria turbilhonando deve produzir a luminosidade não estelar, a luminosidade não térmica, portanto não ajustável por um corpo negro. Uma vez que se esgota esse material, resta uma galáxia normal. Por isso, está explicado agora, né? Por isso não tem quasares aqui na vizinhança da Via Láctea. Claro que não, porque os quasares são uma etapa mais antiga da evolução das galáxias. A nossa galáxia pode ter sido, num passado remoto, uma galáxia de núcleo ativo. A presença do buraco negro central indica isso, porém o material que alimentava esse buraco negro já se esgotou há muito tempo e agora ela é uma galáxia normal. Então, todos os núcleos ativos, sejam galáxias Seyfert, radiogaláxias, quasares, têm características em comum. Primeiro, são extremamente luminosos e a energia emitida é não estelar, ou seja, não é ajustável por um buraco negro. Mais ainda, essa luminosidade varia muito rápido, o que indica que a região emissora é compacta. Tem jatos, ou seja, o que indica que a emissão de energia é colimada e de alta energia, porque isso aparece em raio-x.
e tem linhas de emissão muito gordas, muito largas, o que indica a rotação muito rápida. Aqui está um espectro de uma galáxia Seyfert, bem conhecida. Dá para ver aqui, ó, notem essa região aqui, ó, uma linha muito gorda superposta com uma linha magrinha. Ou seja, linhas largas e linhas estreitas superpostas. A mesma coisa aparece aqui. Isso aqui é no ultravioleta, gente. Aqui no ultravioleta. Mas dá para ver, isso aqui são linhas de carbono e linha Lyman alpha, linha transição 2,1 do hidrogênio. Dá para ver linhas de outros elementos aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção a isso é aparecem linhas largas e linhas estreitas superpostas. As linhas largas indicam alta rotação. Qual é a hipótese mais aceita para explicar tanto a alta luminosidade como a presença dos jatos colimados e dos lóbulos? Ora, é esse tipo de simetria. Um buraco negro supermassivo, matéria espiralando e turbilhonando em torno desse buraco negro supermassivo, essa matéria supervisionando, essa matéria turbilhonando, perdão, vai produzir luminosidade não térmica e vai emitir aqui num eixo perpendicular ao disco, campos magnéticos vão produzir jatos colimados de alta energia de raios X e raios gama. Esses raios X e raio gama são produzidos aqui através da interação de elétrons de alta energia com os campos magnéticos colimados. Isso é efeito síncrotron. Não quero entrar nessa praia. Mas, enfim, é esse efeito de material espiralando pelas linhas de força de um campo magnético muito intenso, produzido aí na região central pelo próprio buraco negro, que vai ser o responsável por essa emissão. Essa matéria, como eu falei para vocês, espirala, ela vai caindo, descendo na direção do buraco negro, enquanto isso vai acontecendo aqui por turbilhonamento, vai produzindo uma grande quantidade de energia não térmica. A radiação é produzida na parte interna desse disco. Vejam, o que se supõe que seja existe um disco, esse disco deve produzir um toroide. Aqui um toroide é uma coisa semelhante a uma rosca, um donut, né? E o que a gente vê? Dependendo do ângulo de visada, a gente vê um objeto diferente. Se você está olhando aqui de uma direção próxima à direção do jato, você está vendo a direção de mais alta energia. A energia emitida aqui, né, nessa direção, no plano do disco, ela é reprocessada pelo disco de poeira e gás e acaba sendo reemitida na forma de radiação infravermelha. Aqui os jatos vão produzir radiação de alta energia, raio-x, que vão lá em cima, lá bem longe, produzir lóbulos de rádio das radiogaláxias, mas aí já a 1 megaparsec de distância. Então existe um reprocessamento de radiação aqui na região da rosquinha, aqui do donut. Dependendo da linha de visada, a gente, como eu falei para vocês, pode estar vendo radiação emitida mais da região central ou mais das bordas. E essa radiação emitida da região central, ela é não térmica. Notem aqui, ela é uma radiação que não pode ser explicada por uma curva de corpo negro, como a radiação emitida por uma galáxia normal, cuja radiação, obviamente, é a soma das radiações das estrelas. Esses jatos aqui, então, são formados perpendicularmente ao plano do disco. São jatos de partículas altamente carregadas, colimadas por campos magnéticos muito intensos. Isso é o que dá a colimação, é o campo magnético muito intenso. Que vai produzir, então, como eu falei para vocês, que vai produzir a radiação emitida. Isso tudo vai convergir no chamado modelo unificado dos núcleos ativos, que está representado nesse desenhinho aqui. Ou seja, dependendo do ângulo que a gente vê o sistema, a gente vai conseguir ver distintas partes desse núcleo ativo, o que resultou historicamente em distintas classificações. O blazar, ou objeto BL-LAC, BL-Lacerta, como era o nome do protótipo desses objetos, isso lá no meados do século XX. Ou Seyfert tipo 1, ou Seyfert tipo 2, ou radiogaláxia. Tudo tem a ver com o ângulo de visada, ou seja, essa é uma classificação
fenomenológica, empírica, que depois foi unificada num único fenômeno físico. Ou seja, se a gente está observando aqui alinhado com o eixo do jato, aqui está o buraco negro supermassivo, aqui está tudo que eu falei para vocês, ó. O buraco negro supermassivo com um determinado disco de acreção, cujo plano é esse, um donut, um toroide aqui e um disco de poeira. Aqui o toroide e o disco são de poeira. Portanto, aqui está radiação de alta energia. Se você está observando daqui, você vê um blazar, o objeto BL-LAC, forte emissão de raio-x e raio gama e uma intensa radiação altamente energética. À medida que o seu ângulo de visão vai girando aqui, vai inclinando, se você vê aqui, desse ângulo aqui, mais ou menos, você vê o que se chama de galáxia radioalta, ou seja, ou um quasar radioalto, ou uma galáxia radioalta, ou ainda uma Seyfert tipo 1. Você vê ainda a região mais energética, mas já não vê mais o jato, portanto você não vê mais aquela intensa emissão em raio-x, raio gama, mas ainda vê aqui a região central, portanto vê linhas de emissão, vê uma galáxia Seyfert tipo 1, ou seja, vê linhas de emissão largas. Porém, se você vê com um ângulo de visada mais inclinado para cá, mais próximo já do plano do disco de poeira, você vê uma galáxia, uma radiogaláxia radioquieta. Porém, se você vê bem aqui desse ângulo, você vê apenas a radiogaláxia, você vê os dois lóbulos de radiação muito intensos, esparramados, não vê a região central, não vê raio-x, raio gama, vê apenas uma intensa radiação infravermelha. Toda essa energia de alta frequência foi reprocessada pelo toroide aqui. Você vê uma Seyfert tipo 2, vê apenas as linhas estreitas, não vê mais as linhas largas que são emitidas aqui da região mais central, vê apenas as linhas estreitas. Ou seja, você está vendo o mesmo objeto visto por linhas de visada diferentes. Isso é o que se chama de modelo unificado. Ou seja, hoje já se sabe que galáxia Seyfert, quasares, radiogaláxias é o mesmo objeto. Simplesmente você está vendo por linhas de visada diferente em relação ao eixo central. Um exemplo disso aparece aqui, a galáxia NGC 4261, fica no aglomerado de galáxias de Virgem, é uma galáxia elíptica gigante. Dá para ver aqui lóbulos de rádio bem extensos, né? Aqui são 60 megaparsecs, bem extensos. A galáxia está aqui, o que a gente está vendo no visível está aqui, em branco. Em amarelo aqui é uma imagem em ondas de rádio. E aqui, apenas a região central, ampliada em ultra alta resolução, já com técnicas bem mais modernas, né, com técnicas de ótica ativa e adaptativa. Então dá para ver aqui um toroide com apenas dezenas de parsecs de diâmetro, um disco escuro e provavelmente aqui no miolinho central o buraco negro supermassivo, o entorno do buraco negro supermassivo, já visível aqui através da estrutura da própria galáxia. Isso dá bem para ver aqui. Aqui a elíptica M87 que a gente já viu na faixa das ondas de rádio, perdão, na faixa do infravermelho. Isso aqui é o jato bem colimado na faixa do infravermelho, e aqui no visível a luz da galáxia elíptica gigante enchendo a imagem toda. Se a gente for ampliar aquela imagem anterior da mesma galáxia M87 apenas para a região central, aqui tem um miolinho, a região central, aqui está a escala 500 parsecs. Vejam, um enorme jato, e aqui perpendicular ao jato, o que a gente está vendo? Para essa galáxia em particular deu para fazer espectroscopia do gás de um lado e do outro, aqui de um lado e de outro, e deu para ver redshift forte de um lado, blue shift do outro lado. O que a gente está vendo? A gente está vendo o disco girando, a matéria espiralando em torno do buraco negro, ou seja, o que era um modelo, falei do modelo unificado, aqui está a prova de que o modelo unificado funciona de verdade, ou seja, a gente está vendo aqui, a partir dos espectros obtidos aqui e aqui, os dois lados do disco girando, né? Desse lado aqui, onde está marcado em vermelho, o disco está se afastando do observador, e aqui do outro lado em azul, o disco se aproximando do observador.
tudo isso mais ou menos nesse plano aqui, e perpendicular a esse plano, o jato de matéria altamente energética, de raios X, sendo, aqui ele está aí, é uma imagem feita no infravermelho, mas esse jato aqui, lembra, ele emite bastante raio X, raio gama, que vai produzir lá bem longe os lóbulos de rádio dessa galáxia. Ou seja, isso aqui é uma prova observacional de que o modelo unificado dos núcleos ativos funciona. E aqui termina a parte 2 dessa aula.